Em ano de Copa, gente, é impossível a gente não falar de futebol. O que o Messi, Cristiano Ronaldo, Ancelotti têm em comum? Problemas com o fisco. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar um pouco mais como funciona. Todo mundo quer saber se o Messi vai decidir o jogo de novo, se o Cristiano Ronaldo vai conseguir ganhar, se o Neymar vai entrar em campo e como o Ancelotti vai organizar a seleção. Mas hoje, gente, eu quero olhar para um outro lado de todos esses nomes. Um lado que não aparece no campo, que não sai no replay e que não entra na estatística da finalização correta. O que o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar e o Carlo Ancelotti têm em comum, Naira? Todos eles já tiveram problemas com o fisco espanhol. E nós não estamos aqui falando de jogadores desconhecidos ou de profissionais sem nenhum recurso, sem nenhuma estrutura tributária. Nós estamos falando de alguns dos nomes mais bem pagos do planeta, com acesso aos melhores advogados, consultores e planejadores tributários do mundo. E mesmo assim, eles tiveram problemas com o fisco. A pergunta que interessa para você, empresário, é: se pessoas com esse nível de assessoria tributária tiveram problemas, o que isso ensina para a sua empresa em plena reforma tributária? Eu sou Naira Del Duca, CEO da GTCom Brasil e especialista em planejamento tributário para empresários. E hoje nós vamos usar o clima da Copa para tirar as lições muito práticas para a gestão tributária do seu negócio. Vamos começar pelo técnico. Recentemente, ele voltou aos holofotes por causa de uma acusação de fraude fiscal na Espanha. O ponto central da acusação não era o salário do treinador. O foco estava na forma como os direitos de imagem e determinados rendimentos foram estruturados e declarados. Ou seja, gente, não era o salário base, era a forma como a estratégia foi montada ao redor dele. Isso é muito parecido com o que acontece em empresas que criam estruturas com empresas no exterior, planejamento patrimonial complexo, uso de direitos de imagem, sem um cuidado profundo de entender a legislação. No futebol, uma escalação mal feita, ela compromete o jogo. No tributário, uma estrutura mal feita, ela compromete o patrimônio. O Messi, ele também foi condenado por fraude fiscal na Espanha, em um caso que envolvia uma tributação de direitos de imagem. O Cristiano Ronaldo, ele passou por situações semelhantes. O Neymar, ele teve, gente, discussões tributárias importantes ao longo da carreira. Mourinho, Marcelo, a lista é enorme. E existe um padrão interessante que vale muito para você que é empresário. Na maioria dos casos, o problema não estava na atividade principal, não estava no salário do jogador. O problema, ele aparecia nas estruturas paralelas, direito de imagem, empresas em outros países, planejamento tributário agressivo ou sem uma base jurídica muito sólida. É como no time que é forte em campo, mas escalou um jogador irregular. Você pode estar pensando aí, Naira, isso é a Europa. Futebol, milhões de euros, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com você. Porque o principal aprendizado não está no tamanho dos números, está na mentalidade. Muitos empresários no Brasil, eles ainda enxergam o planejamento tributário como um sinônimo de pagar menos impostos a qualquer custo. Planejamento tributário de verdade é pagar menos impostos dentro da lei, com segurança jurídica. Existe uma diferença enorme entre economia tributária e risco tributário. Economizar imposto sem respaldo legal, gente, pode virar lá na frente uma autuação, uma multa e um passivo que coloca o negócio inteiro em risco. Em tempos de Copa, não adianta fazer um gol com a mão se o VAR vai anular na revisão. O erro mais comum, gente, que eu vejo todos os dias é esse. O empresário, ele procura uma economia a qualquer preço. Ele ouve falar de uma estrutura milagrosa que todo mundo está fazendo por aí, que o amigo indicou, que alguém promete uma redução incrível de imposto e ele se empolga e entra sem entender completamente o risco dessa situação. Na hora parece um golaço, mas alguns anos depois chegam as autuações, chegam as multas, chegam os juros, chega o VAR da Receita Federal. E o prejuízo, ele é muito
muito maior do que a economia que foi feita. Por isso, eu sempre te digo, nem toda estrutura que reduz imposto é planejamento tributário. Algumas são apenas uma bomba relógio disfarçada de solução inteligente. Agora eu vou te contar um caso real que aconteceu na GTCom Brasil. O empresário ele chegou aqui com uma estrutura toda montada para reduzir a carga tributária. No papel parecia até ok, era uma promessa de uma economia bem relevante todo mês. Ele utilizava um regime especial e estava tudo certo até então. Quando a nossa equipe foi analisar a fundo, a gente encontrou vários pontos de risco. Inclusive um regime que não existia, receita com classificação duvidosa, empresas sem substância econômica, uma justificativa fraca para tudo aquilo que foi organizado. Do ponto de vista tributário, gente, era um grande esquema que tinha grande chance de dar problema. A orientação nossa foi bem clara, nós vamos rever toda a sua estratégia antes que a Receita faça isso. E sabe qual foi o resultado? Ele passou a economizar mais imposto do que antes, só que dessa vez com segurança. No tributário, vence quem consegue jogar o campeonato inteiro, não quem ganha um jogo, quem toma um WO no meio da competição. A reforma tributária ela vai ter um aumento na fiscalização. Entra um ponto de muita atenção, especialmente em clima de Copa. A reforma tributária ela está criando, na prática, uma espécie de VAR fiscal permanente, que vai cruzar todos os dados e vai fazer a integração entre os sistemas. Aquilo que antes passava porque ninguém enxergava, agora vai aparecer na tela de forma grande, em câmera lenta. Empresários que tomam decisões tributárias olhando só para a economia imediata, sem avaliar o risco, vão ter grandes problemas nos próximos anos. O planejamento tributário mudou de patamar. Não é mais gambiarra inteligente, é saber jogar o jogo dentro da regra, com leitura do jogo e visão de campeonato. Eu tenho um convite para fazer para você. Se você ainda não se aprofundou nos impactos da reforma tributária na sua empresa, esse é o momento. Eu criei um treinamento completo da reforma tributária, onde eu explico de forma prática, fácil, quais os setores serão mais impactados e quais as oportunidades você precisa se preocupar agora para reduzir os seus impostos dentro da lei. Como que você vai preparar a sua empresa para ela ganhar esse campeonato da reforma tributária e para você não pagar muito mais imposto logo ali na frente? O link ele está na descrição desse vídeo aqui. É só você clicar para você ter acesso ao meu curso. A história do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Neymar, do Ancelotti e tantos outros deixa uma coisa muito clara para gente. Não importa o tamanho da fama e nem o tamanho da fortuna. Sem planejamento tributário bem feito, o risco de problema com o fisco é real. Planejamento tributário continua sendo uma das ferramentas mais poderosas para aumentar o lucro e proteger o seu patrimônio. A diferença está em como ele é feito. Se for com estratégia, com documentação, com fundamentação legal e principalmente pensando a longo prazo, você vai ter um planejamento muito efetivo. Em clima de Copa, dá para resumir assim: não adianta ganhar o jogo e perder o campeonato. Do mesmo jeito, não adianta economizar imposto hoje com uma estrutura frágil e perder a empresa num futuro por causa de um passivo tributário que poderia ter sido evitado. Se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like, se inscreve no meu canal e compartilha esse vídeo com outro empresário que precisa ouvir isso. Nós nos vemos no próximo vídeo.